Oi, gente! Bom dia para quem está na América do Norte, boa tarde para quem está no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu trouxe uma convidada super especial. Nós vamos ter uma live muito legal. A gente quer trazer para vocês esses assuntos do espiritual de uma forma leve, de como a gente realmente deve lidar com isso, né? Como a gente deve, como cristão, como pessoas maduras, como que a gente deve entender esse mundo espiritual que às vezes a gente não tá vendo com os olhos naturais, né? Deus nos deu todas as ferramentas para isso. Eu vou abaixar aqui o volume. Eu demorei um pouquinho aqui para entrar porque eu tava procurando uma boa luz e uma boa música para começar nossa live. Gente, hoje, a gente sempre faz nossa live aqui do Sonhando com Deus nas sextas-feiras, mas hoje eu resolvi fazer excepcionalmente porque é um tempo especial, é um tempo em que nós precisamos, né, nos juntar como corpo de Cristo, né? Nós precisamos nos aliar no corpo de Cristo para que a gente possa conseguir trazer cada vez mais as verdades de Jesus para o nosso meio, né? Então eu vou abaixar aqui um pouquinho, eu vou chamar a Karine. Hoje eu quero dizer para você que a gente não vai só falar sobre o Halloween, a gente vai falar sobre os sonhos, sobre libertação. Vai ser muito legal, vai ficar gravada. E eu vou chamar a Karine, né? Vamos lá, deixa eu convidar a Karine. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto, já achei o convite. Legal. A Karine já vai entrar e a gente já vai conversar. Oi, Karine, Olá! tudo Oi, bem? oi, oi. Tudo bem, Dani? E você? Tudo jóia. Como que estão as coisas por aí? Começando a esfriar. Aqui na Califórnia Aqui nunca é já, muito frio, mas aqui estamos chegando no outono. sim, aqui foi assim, Deus ouviu minhas orações, ele sabia que eu estava assim muito triste com tanto frio e ele me deu de presente um verão estendido, muito estendido. E eu recarreguei minhas energias e agora, simplesmente de um dia para o outro, né, uma coisa meio Curitiba, assim, virou, Virou. esfriou, mas tá Aqui também. tudo bem. Aqui também. Semana passada estava beirando os 30 graus a semana toda, mas agora já está caindo a temperatura. Mas a gente Hoje está precisa um pouco, 17. né, de alívio, né? Muito calorão também não dá. Então, gente, olha só, eu primeiro quero apresentar para vocês que não conhecem a Karine. A Karine, ela faz parte do Ministério Klaven, ela é a fundadora do Ministério Klaven. Ela está agora aqui falando com você, direto da Califórnia, porque ela está morando lá em Redding, lá onde temos Isso. a Bethel Church. E e a Karine está simplesmente trazendo, assim, somando tudo que ela já tinha de conhecimento, aquilo que ela já tinha de muita experiência, ela está agora agregando mais para esse ministério, ficar cada vez mais possível para todas as pessoas, cada vez mais capacitado, né? Então, glórias a Deus e que e que o curso, né? Porque o Clavin tem um curso também, gente. Olha que bom, né? Antes era tão difícil porque você pensava assim, tá, ok, eu identifico que eu preciso de libertação, mas como? Como eu vou fazer isso? Será que eu vou trazer alguém na minha casa e a pessoa vai ficar aqui comigo? Será que uma oraçãozinha só, né? Não tem oraçãozinha. Deixa eu me corrigir. Mas será que uma única oração vai resolver a situação? Ou será que eu preciso de um processo lento? Como que eu vou ter acesso a isso? E a Karine, para poder ajudar nessa demanda, ela falou, não, vamos colocar tudo isso num curso. E eis Certo. que existe o curso do Klaven, gente. Eu sempre oriento e sugiro e indico, porque eu acho que é um presente do céu, né? Amém. Amém. E é isso, vamos lá, vamos começar. Eu vou deixar você começar a falar um pouco. Eu anotei várias coisas aqui e eu acho que a gente vai batendo uma bola aqui, conversando sobre esse assunto, porque ele é polêmico, né? É polêmico, mas não é brincadeira, né? Ele é Não. polêmico, mas não é brincadeira. O que eu gosto, Dani, é que você falou no início de trazer um assunto de uma maneira leve. Eu
trabalho com libertação e cura, o Ministério de Libertação e Cura, desde 2014, e normalmente existia um peso sobre isso, sobre quando a gente falava libertação, o pessoal já bloqueava, eu mesmo bloqueava, Não, porque, eu tinha né, medo. é aquela coisa que a gente traz um certo preconceito só porque eu também entendo que muitas vezes existe aquele movimento pendular. Muito se falava de libertação, libertação, demônios e essas coisas, e então depois tentou bloquear, a igreja acabou tentando equilibrar, mas bloqueou o assunto Sim, e foi para o outro lado, não se fala mais no sim. assunto. Então, a mesma coisa com o Halloween, a mesma coisa com outras situações, porque culturalmente está ficando aceitável. Mas o assunto é sério. Uma das coisas que em libertação eu sempre digo, a estratégia do inimigo é fazer com que as pessoas acreditem que o diabo não existe. Exatamente. Uma das estratégias dele é fazer com que o diabo não existe. A outra estratégia é dizer que ele não tem poder. É outro engano, ledo engano. Por quê? Quando a Bíblia nos diz que Satanás e seus demônios eram anjos, e o Senhor criou anjos com skills, com ferramentas, com poder. Isso. Aí, né? E quando eles caíram, eles foram. Atribuições, né, cara? Sim, Atribuições. eles têm condições de agir. Então, eles têm condições de agir porque eles são seres espirituais. Aqui o pastor Bill Johnson, como você falou, estou aqui em Reading, estou fazendo a BSSM, que é a Escola do Sobrenatural, estou no 2º ano, e eu gosto como o pastor Bill Johnson define. Os demônios, eles não têm autoridade, mas eles têm poder. Os demônios, eles têm poder porque eles são anjos que perderam a sua posição, mas eles não perderam o seu poder. A autoridade de quem é? A Bíblia nos diz que a Jesus foi entregue toda a autoridade na terra e céus. Então, quanta autoridade sobrou para o inimigo? Zero. Nada. Porque se toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos disse que nos dá essa autoridade, então o inimigo só passa a ter a autoridade se eu pego aquela que eu tenho e eu entrego na mão dele. Então ele começa a ter acessos a áreas da minha vida que eu, sem perceber, posso estar entregando autoridade para ele ter condições de acessar. Sim. Cá, enquanto você estava falando, me veio duas coisas assim que a gente começa a embrulhar, né, o inglês com o português. Statement. Ok. São duas coisas que as pessoas falam para mim. Número 1, e eu sei que isso é algo que o próprio inimigo, ele adora que a pessoa pense assim. Número 1, não, eu não preciso me preocupar com o diabo, porque eu não, não, aqui não. Como se fosse uma coisa simplesmente tipo, não, eu não quero que ele faça nada para mim, então, ok. Ele só vai fazer se eu quiser. Só que a pessoa às vezes não sabe que ela está sim fazendo coisas que não são tão intencionais, mas são simplesmente por talvez uma ignorância ou talvez por achar que tá tudo bem, que não tem problema, e que isso não vai afetar. É como se fosse assim, eu posso lidar com as coisas do diabo, mas eu sou bem tranquilo, eu não vou me afetar com isso. Eu não me afeto. Eu não me importo. Eu sou bem forte de cabeça. Já ouvi pessoas falando assim. Ou, às vezes, pais dizendo o contrário. Eu exponho para que a criança lide com isso de uma forma natural e não tenha medo. Né? Então, justamente, eu mando, eu coloco, eu faço que assista os filmes de terror, eu quero que participe, eu exponho a minha criança ao terror, a todo aquela atmosfera, a toda aquela situação, porque daí justamente ele não vai ter medo. E não é bem assim, né? Não, não é. Não é, Dani. Falando especialmente do Halloween, quando você... Foi interessante você me chamar para essa live, porque aqui onde eu estou, na Califórnia, as pessoas fazem até competição de casas mais enfeitadas para o Halloween. Aqui também. Aqui também. Então,
Então eles fazem assim, vira um evento, vira uma culturalmente já virou uma tradição e um Super. evento. As pessoas saem de carro para passear à noite nas ruas e ver as casas enfeitadas. Tem casas, ranchos, espaços aqui onde eles cobram uma taxa para a pessoa entrar e eles fazem como se fosse um teatro Aham. interativo, Sim, com situações de aqui terror. também. É tipo uma casa mal assombrada Isso. e vira um Aqui também teatro. tem. Então, eventos de Halloween. Aqui tem Isso, também. isso. Aqui também tem uma competição e ele é tão importante quanto o Natal. Inclusive, no calendário da escola pública aqui faz parte o Halloween, a comemoração do Halloween faz parte do calendário na escola. Sim. E o que foi interessante, Dani, é que aqui na escola, na escola do Sobrenatural, a gente tem algumas atividades semanais. E uma das atividades é o que a gente chama de home group, são os grupos de estudo nos lares dos alunos. Então, a gente tem um grupo de 17, 18 alunos, mais ou menos, e toda semana a gente vai no lar, na casa de alguém, de um dos alunos, para ter esse momento de leitura da palavra, de oração. E foi muito legal, porque eu estava passando pela rua, era de noite, o meu home group é à noite, e eu estava Aham. passando pelas ruas aqui, e eu estava vendo, me chamou a atenção o tanto de luzes, tinha pessoa ainda plugando ali aquelas luzes para iluminar o cemitério na frente de casa, iluminar a caveira na frente de casa, a abóbora com cara de monstro. E eu fui passando pelas casas e, e eu fui pensando assim, meu Deus, esse bairro inteiro tá atraindo trevas, né? E isso veio na minha Exatamente. mente, o bairro inteiro está atraindo trevas e não sabe. E quando eu fui dirigindo, quando eu fui virar a esquina, eu não sabia, eu estava com o endereço no GPS do meu celular, eu não sabia a casa da aluna que eu ia chegar, era a primeira vez que eu ia nesse home group. E quando eu estava virando a esquina, de repente me chamou a atenção um fecho de luz vindo sobre um lugar. Mas eu pensei assim, nossa, essa casa está exagerando na luz, né? Eu pensei que era alguma coisa que a pessoa tinha colocado no telhado ou alguma coisa da própria decoração do Halloween, mas me chamou a atenção porque eu não vi as casas, elas eram todas altas, aqui os telhados eram altos, mas a hora que eu dobrei a esquina para a direita, que eu sabia que eu ia pegar a esquerda, no lado esquerdo eu vi um fecho de luz. E quando Uhum. eu fui chegando nessa casa, eu vi que era a casa onde a gente tinha reunião e não tinha Olha, decoração nenhuma. Era a única casa dos dois lados da rua e do quarteirão todo até eu chegar que não tinha decoração nenhuma, tinha. mas tinha um fecho de luz. Olha, E então eu entrei poderoso. poderoso. E foi Uhum. exatamente na semana que você me chamou para fazer a live. E quando eu cheguei para a dona da casa, eu abracei ela, disse obrigada por ela estar nos hospedando naquele momento, e ela é aluna também. E eu falei para ela assim: olha, posso te contar uma coisa? Eu estava chegando na sua casa e eu estava vendo aqui as decorações de Halloween e ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, essas casas estão atraindo trevas para esse bairro. E de repente, quando eu virei à esquerda, eu vi o fecho de luz sobre a sua casa. Uau. E eu quero te dizer que você está fazendo diferença nesse lugar, você está atraindo luz, Uau. você está atraindo o reino Uau. para cá. Amém. E ela disse assim para mim, Karine, faz tanto sentido, tem um significado tão grande para mim o que você está falando, porque eu sou americana e desde criança meus pais me ensinaram a não gostar do Halloween indo contra a cultura, porque eles já eram Uhum. missionários desde que eu nasci. E Uau. eles me ensinaram a não combater, a não ter ódio das pessoas, não instigar o ódio para defender a minha Uhum. posição, mas justamente isso, para que eu seja luz. Essa Isso. era a palavra que meus pais me ensinavam desde pequena. A ir contra a cultura, mas sem ser agressiva, mas muito pelo contrário, atraindo pela luz e não pelo Amém. debate, não pelo argumento. Eu falei assim, que bom. Ela falou assim, e eu me sinto, eu sou filler. Aqui a gente aprende na escola que você pode perceber Deus falando com você através de sensações, às vezes no corpo. Você sente um ambiente, você chega e você de repente pensa, nossa, tô irritada aqui.
E aquilo você está Uhum. esponjando a atmosfera do lugar. E ela Exatamente. diz, Karine, quando eu passo nessa rua, eu estava começando a não querer sair de casa nesses dias. Porque eu comecei a Hum, sentir tanta opressão no meu bairro e eu dizia, Deus, vem com a tua luz sobre a minha casa. E hoje, quando você falou isso, eu entendo o que Deus está falando. Que realmente, desde pequena, os meus pais me ensinaram, mas eu sinto que eu preciso atrair a luz sobre essa situação do Halloween, inclusive. Não? muito bom. Muito bom. E assim, e comigo foi mais ou menos parecido. Eu não estava. Assim, já tem toda uma questão de política agora, que está sendo um. Que tá, assim, porque a gente não está desligada do Brasil, a gente está Não. mais ligado do que as pessoas imaginam, né? Por estar longe. Eu não sei no teu caso, mas eu preciso estar informada, eu gosto da gente, em casa, como família, a gente sempre assiste noticiário, a gente quer saber, a gente quer orar pelas situações, né? Sim. A gente nunca sabe se até quando a gente vai estar aqui, então a gente se preocupa, a gente faz parte, né? A gente é brasileiro. E já tinha toda essa atmosfera de política, aí eu pensei assim, eu não quero falar sobre isso. No ano passado foi bem quando a gente chegou, que estava acontecendo o Halloween, e eu também não quis me importar com isso, né? Mas eu fui levar meu filho na escola um dia e de repente, cara, eu resolvi fazer uma volta com o carro numa rua que daí que eu vi que era sem saída. Porque eu nunca tinha entrado naquela rua. E eu levei um susto. Porque assim, não era uma decoração normal na frente daquela casa. Era uma coisa, assim, eu até fiz um vídeo de uma parte para você, eu não consegui filmar tudo, mas era simplesmente algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida, porque não tinha algo assim de funny, de engraçado, era exatamente um cemitério, né, com muitos caixões mesmo, eram muitos caixões, eram muitas lápides, tinham nomes de pessoas nas lápides, isso que eu fiquei um pouco impressionada, que eu falei, quem são essas pessoas, né? Com nome, com data, inclusive, de nascimento, de morte. Hum. Então, assim, tinha tanta coisa. Era assim, realmente, era um negócio muito forte. E é aquela coisa que a gente olha e Deus fala. E na hora Deus me falou. Essa pessoa, ela não só apenas está atraindo um espírito de morte, mas ela está autorizando que Dando isso autoridade. venha. Ela está trazendo, ela tá realmente não só apenas autorizando, Convidando a morte para vir, né? convidando a morte para fazer parte, né? Uhum. Então foi muito forte. E eu falei, eu não tenho como eu não, de alguma forma saudável, respeitosa, trazer isso para cá. Né? E eu vejo que muitas igrejas, inclusive aqui, né? Nós estamos fazendo um bate-papo para cristãos aqui, né? Se a pessoa Sim. não for também, amém, que você possa, né, ter os seus olhos espirituais abertos. Mas aqui algumas igrejas são ok para isso também, no sentido de não tem problema a criança eu deixar os meus filhos participarem dessa festa, simplesmente colocando uma fantasia e simplesmente indo comer os doces. E eu não quero podar o meu filho, eu não quero proibi-los, né? E é isso que eu quero também conversar com você, porque eu acho que não apenas a respeito do Halloween, né? Nós como mães, né? Eu acho que a gente pode mostrar para os nossos filhos o mundo espiritual, empoderando eles em Jesus, que é diferente de falar, filho, vem cá, eu vou ter que te contar um negócio. Tem umas coisas bem feias aí que a gente não enxerga com nossos olhinhos, mas é demônio, é espírito de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Não explicar dessa forma, né? Mas explicar assim, dizendo, filho, existe tudo isso, mas nós estamos em outro lugar. De onde que é o lugar onde nós sentamos, né? Qual é o nosso lugar de enxergar isso, né? Eu gosto muito do jeito que a Dana de Silva, ela fala. Você vai orar sentado na tua posição, que é do lado de Jesus, e você vai enxergar lá o segundo céu
de cima para baixo, né? Então, esse posicionamento das crianças, de você ensinar as suas crianças, ele é muito importante, né? É a ferramenta que eu sempre falo na hora de ensinar sobre pesadelos, né? Sim. Então, não sei se eu estou me falando demais, porque daí depois eu quero dar um testemunho meu de quando eu era pequena, mas eu quero deixar você falar também. Mas então, o que eu queria dizer é que ao invés da gente simplesmente proibir, porque inclusive aqui, que é muito forte essa cultura, uma criança que talvez não saiba por que está sendo proibida pelos pais de participar, ela vai se sentir assim, tipo, tolhida daquilo ali, né? Proibida de participar. Mas a gente pode usar o Espírito Santo como aquele que vai nos dar sabedoria para mostrar para nosso filho, né? Um versículo que está em 1 Coríntios 6,12, que tudo nos é lícito nesse mundo, tudo. Mas nem tudo nos convém, né? E eles vão tomar uma decisão sabendo assim, não foi só porque minha mãe e meu pai me proibiu, mas é porque eu entendo o que existe por trás. Então, com o Davi aqui, está sendo muito bom esse diálogo com ele. Porque ele tem percebido algumas coisas e ele mesmo vem me falar. Ele falou uma vez para mim, na última escola dele, mamãe, eu percebi, uma coleguinha minha, que nós temos que orar por ela. Ela tem feito muito desenho durante a aula de demônios. Então, assim, ele viu, ele captou, e ele não achou, tipo, simplesmente normal um colega de sala estar fazendo muitos desenhos de demônios. Certo. Então, ele entendeu o espiritual. E o que ele falou? Ele não falou, eu preciso sentar longe dela porque eu vou ficar com medo, tem alguma coisa ruim nela. Não, ele pensou, ele trouxe para casa, mamãe, nós temos que orar por ela. Né? E é bem isso que a gente quer ensinar aos nossos filhos. Com certeza, a tomar uma Dani. decisão consciente e baseada não no medo, justamente o contrário, na coragem, né? Com certeza. Foi interessante porque quando eu falei daquela moça que os pais eram missionários e ensinaram ela a não ir contra a cultura, mas a fazer diferença e atrair pelo que ela carrega, Dani, eu acho que é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. É um ledo engano achar que por não falar com as crianças sobre o assunto, eles não vão estar recebendo situações ou influência ou até mesmo eu atendi N pais que chegam me procurar para fazer um processo de libertação, aonde começou com o filho tendo um pesadelo, o filho vendo demônios dentro de casa, sabe? Isso. Eu mesmo tenho experiências, hoje o meu filho o caçula está com 17 anos, não tenho mais criança, mas eu mesma passei por situações onde meus filhos já tiveram experiência de ver anjos, o que eu acho isso fantástico, mas antes de ver anjos, eles viam demônios. Então, assim, o que a gente tem que dizer para as pessoas? O que eu aconselho pessoas? O fato de você ensinar, a Bíblia mesmo diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Então, se você começar a ter um diálogo aberto com seus filhos, orar antes de dormir, eu vejo assim, tem um livro que eu gosto bastante, do pastor Bill Johnson, que é Quando o Céu Invade a Terra, o título em português, e a gente olhando para a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, lá em Mateus 6, se a gente pegar o versículo 10 especificamente, vai dizer assim, venha o teu reino. Amém. Então nós temos que atrair, nós temos condições de atrair o reino de luz sobre toda e qualquer situação. Então eu digo para pais, para mães, pessoas que estão tendo problemas dentro de casa com pesadelos, com insônia de crianças acordando gritando de madrugada, recebendo ataques do inimigo. Eu digo assim como a gente aprende que não existe Espírito Santo Júnior, não existe demônio júnior. Demônios são demônios e eles não têm ética. Eles vieram, a missão do diabo e seus subordinados é roubar, matar e destruir. Então eles atacam crianças, eles não têm ética. Assim como o Senhor Jesus nos fala que ele visita, né, o Espírito Santo nos visita ainda em formação no ventre da nossa mãe, ele conhece quando a gente já está sendo formado antes mesmo
da mãe perceber que está grávida, eu também acredito que situações, ambientes, quando a gente convida trevas, trevas vêm. As trevas vêm. Então não é só uma brincadeira. Quando você colocou muito bem ali aquele cemitério na frente da casa, né? Aquela situação de morte sendo convidada para dentro da casa. Eu estou de forma consciente atraindo morte e trevas para minha casa. Então eu posso escolher se eu atraio trevas ou se eu sou portadora do reino, se eu atraio o reino para onde eu estou, que era o caso daquela moça. A vida. Se eu trago para dentro da minha casa, às vezes a gente tem, e isso é tão forte na libertação, Dani, que eu digo para as pessoas assim, não é algo que você ter Jesus, as pessoas falam assim, mas eu não consigo entender que eu já aceitei Jesus, eu sou selada com, né, com o sangue do Cordeiro. Eu não entendo por que o diabo pode entrar dentro da minha casa. Aí eu explico. A Bíblia mesmo diz que os demônios, o diabo, ele é considerado ladrão. Ele é considerado como um ladrão. Quando você está na sua casa, você coloca... Aqui a gente não vê muito isso, né? Nem muro não tem nas casas, mas quando a gente mora no Brasil, por exemplo, a gente vê grades, a gente vê grade nas janelas, a gente vê alarme, câmeras de segurança, a gente protege com cachorro o terreno, se a gente mora em casa com terreno grande. A gente faz de tudo para quê? Para que o ladrão não entre. Mas isso não é garantia de um dia você ser surpreendido no meio da noite com um ladrão ali, tentando arrombar a tua janela. Sim. Ladrão não é convidado. Ele entra. A minha posição é deixar ele ficar ou não. É resguardar a minha casa, resguardar o meu território. No mundo espiritual, a mesma coisa. A minha posição como cristã tem que ser assim. Na minha casa, eu atraio o reino. Se porventura entrou trevas, vamos jogar luz. Vamos aqui fazer uma intervenção. Vamos fazer um faxinão nessa casa. Exatamente. Alguma coisa está acontecendo, né? E sabe o que é engraçado? Que enquanto você está contando isso aí, eu estou lembrando que, assim, a simbologia dos sonhos, né, é muito, muito normal eu receber, assim, sonhos onde a pessoa está na casa e, de repente... o portão da frente estava aberto, ou o ladrão entrou, as janelas, a pessoa sonha exatamente isso. E Deus está te mostrando em sonho isso. E às vezes a pessoa reage no sonho, repreendendo, fazendo algo. Eu não sei se vai dar para hoje, acho que não vai dar para a gente entrar nisso, porque daí a gente vai ter que entrar num contexto muito de sonho, mas eu sempre digo assim, esses sonhos, eles não são só sonhos do inimigo. Eles podem sim ser um sonho de Deus, trazendo um alerta para você. Porque existe uma diferença entre o sonho de Deus e o sonho do inimigo. O sonho do inimigo, ele vai te trazer uma condenação. Quando você acorda, é uma condenação. E ele não traz solução. Você vai acordar e aquele sonho vai estar mostrando para você. Não existe solução para essa situação. E já o sonho de Deus, por mais que ele possa te trazer um certo temor, um certo... Ih, o que está acontecendo? O que é isso? Né? Um alerta, um estado diferente, né? Mais realmente de alerta. Mas o sonho de Deus, ele te traz chaves. Ele te traz solução. Ele te abre os olhos e te traz solução. Já os sonhos do inimigo, não. Ele vai te trazer a condenação, tipo assim, não tem jeito, eu vou dominar essa situação, né? Essa é uma das chaves que eu digo, para você entender quando um sonho, que às vezes é assim, porque grande parte desses sonhos Deus permite, para ser um sonho de alerta. Eu nunca me esqueço da Cindy McGill, que é uma das pessoas que eu amo de sonhos, e ela, às vezes, ela interpreta sonhos de pessoas na rua, de prostitutas, de homeless, de pessoas assim, e essa é uma forma evangelística, né, dela trazer a palavra de Deus. E ela contando que existe um padrão, assim, né, nessas pessoas, elas sonham muito com ataques.
E numa delas, ela estava com uma prostituta na rua e ela contou, olha, eu sonho muito que eu estou sendo perseguida, perseguida, perseguida. Enfim, ela contou o sonho, contou a história e ela veio com a interpretação dizendo assim, você já tem a marca de Jesus, você é dele. Mas o inimigo, ele fica correndo atrás de você, ele quer pegar você, ele quer destruir não só você, mas teu chamado, teu propósito. Mas veja, então assim, ela começou a trazer a solução, aí ela começou a ministrar, mas veja, o que acontece no sonho? Então assim, os sonhos, eles também mostram pra gente quando a nossa casa, que é a nossa vida, está aberta para alguma coisa que talvez você não está percebendo. Percebendo, exato. E cá, agora a gente podia entrar numa... A gente já falou um pouco disso, e a gente podia agora trazer um pouco mais essa questão do alerta, né? Para as pessoas que não conseguem ver maldade. Não tem problema. Não veja, é uma brincadeira. Por que eu vou temer uma brincadeira? O que está por trás? Que às vezes só a gente enxerga e vê, e muita gente que está aqui talvez não saiba o que está por trás, né? Olha, Dani, o que eu vejo que não tem outra explicação do que está por trás, ou é luz ou é trevas. Não existe meio termo. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou você está com a luz ou você está com as trevas. Ou é luz ou é trevas. E não existe imparcialidade no mundo espiritual. O inimigo, ele nunca vai perder a oportunidade de atacar. E nós, em contrapartida, também nunca podemos perder a oportunidade de influenciar de uma forma positiva, né? O que eu entendo assim, o que está por trás? Não é só uma brincadeira. Quando as pessoas me perguntam, tá, mas o porquê? O porquê que vocês condenam? Por que você não aprova? Eu digo, se a gente for pesquisar, uma pesquisa básica da origem da festa do Halloween, é uma origem básica, é uma questão que foi criada, se não me engano, pelos celtas. Se você for pesquisar, você vai pesquisar a fundo, você vai ter N materiais. Agora, eu gosto, Dani, de trazer um exemplo que a gente escuta bastante também em libertação, que é assim, como saber o que é falso e o que é verdadeiro? Perguntaram para um especialista aqui dos Estados Unidos que trabalha com notas de dinheiro falso, dólar falso. E ele disse, eu preparo a minha equipe para estudar exaustivamente uma nota verdadeira. Porque tem tantas formas de falsificar o verdadeiro, que se eu pegar e ficar estudando N formas do que é falso, daqui a pouco os bandidos já vão inventar uma outra coisa. Então, se eu faço a minha equipe estudar exaustivamente uma nota verdadeira, se elas pegarem uma falsa, seja o que for, bater o olho, não é igual ao verdadeiro. Então, eu digo para a pessoa, não pesquisa sobre o que é trevas, porque isso está tudo contaminado. Você pode ter curiosidades, mas antes de pesquisar o que é falso, se empenha no verdadeiro, se empenha na palavra e confronta a pesquisa do que é trevas com a palavra. Então, o que eu digo? A palavra de Deus é muito clara que eu posso escolher entre morte e vida. Que a palavra de Deus é muito clara que é condenável a invocação dos mortos. E a festa do Halloween é uma invocação dos mortos. Não existe... Se você for olhar na origem do Halloween, ela é uma invocação dos espíritos dos mortos. A feitiçaria, na palavra de Deus, tem milhões de versículos aqui que a gente podia passar horas e horas falando sobre Deus condenando a feitiçaria. Então, eu vou dizer para você, o melhor argumento que eu tenho para que a pessoa... Eu digo para a pessoa, não sou eu que convenço você a participar ou não. Mas eu quero te deixar consciente para que antes de você colocar uma fantasia de bruxa ou de caveira no seu filho, você perguntar para o Espírito Santo, qual é a realidade espiritual que eu estou atraindo para os meus filhos quando eu faço isso? Quando eu permito eles se vestirem de bruxa ou de caveira ou uma simples fantasia da Disney
e eu Aham, deixo eles isso, participarem. O que que está por trás? Espírito Santo me mostra. isso. E olha, Isso é Dani, muito eu forte, quando muito aconselho poderoso. isso, Meu Deus. eu tenho vários relatos, sabe? Vários relatos de Isso. pessoas que dizem assim para mim, Karine, foi terrível, porque eu vi, né? Tem Uhum. brinquedos, Dani, a gente atende muitas pessoas em libertação, Sim. adolescentes que se automutilam, Uhum. infelizmente. A dor da alma é tão forte que elas precisam se cortar para a dor do físico fazer esquecer um pouco a dor da alma, extravasar. Sim, É uma panela de sim, pressão, né? Que a gente diz. sim. Existem bonecas no mercado para você comprar para crianças de 4, 5 anos que elas são cheias de cicatriz, Mutilado. É, isso. Sim. entende? É. Então, Não assim, tem meio termo, não tem meio termo. Pergunta sim. para o Espírito Santo que ele vai te mostrar. Isso. Eu anotei aqui também algumas coisas para trazer. Existe uma pessoa que se chama Anton Lovey Church, da Church of Satan, tá? Ele é da Igreja do Satanás. Ele é da Califórnia, inclusive. E ele tem Aqui tá cheio. aqui também. E ele fala bem assim, ó. I want to thank every Christian parent to allow their children to celebrate the devil one night out of the year. Então, assim, traduzindo para vocês, eu quero agradecer a todos os pais cristãos que permitem que seus filhos, pelo menos uma noite no ano, celebrem as trevas, celebrem o diabo, que é na noite de Halloween. Então, assim, a gente não. Como a Karine falou, vai na Bíblia, ore antes, peça para o Espírito Santo te mostrar. Será que ele vai dizer, tudo bem, não tem problema, né? Eu vejo assim, cara, que algumas pessoas falam assim, não, mas peraí, eu não vou me fantasiar de caveira, eu não vou deixar, a minha filha vai de Frozen e o outro filho vai de, sei lá, qualquer fantasia legal de super-herói, e a gente vai ter uma oportunidade de, dessa comunhão ali, né? De ir na casa dos vizinhos, vai ser uma brincadeira saudável. Eu vou conseguir participar de uma forma saudável. Mas o que a gente entende é que, assim, nesse caso, você está ali, você está debaixo de uma influência, né? Então, assim, eu vejo que um dos versículos que a gente fala muito, que é Romanos 12:2, da renovação da mente, ele começa com uma palavra para nós, que fala, não vos conformeis com esse mundo. Então, não é assim, você se adapte a esse mundo, tente ser Uhum. um cristão que não seja um cristão que, né, que não participa das coisas, que só se separa. Mas eu creio que cada vez mais o Senhor está nos separando para ser luz, né? Então, assim, a gente pode usar essa data como uma oportunidade dentro da nossa casa, da gente celebrar o Senhor, né? Aqui, desde o dia 13 de outubro até o dia 31 de outubro, essa atividade de bruxaria é muito forte. Então, que tal a gente começar em casa a fazer algo intencional, sabe? Para realmente fazer a Uhum. diferença no nosso prédio, para realmente fazer a Isso. diferença na escola, sabe? A gente não precisa Muito bom. atacar, a gente não precisa ofender as pessoas pela escolha deles, que é uma escolha que às vezes na cabeça deles é cultural, tá tudo Faz certo. sentido para eles. Mas por que não então aproveitar isso como uma oportunidade, né? Eu não sei se você Uhum. quer falar mais alguma coisa, eu ia depois contar um Dani, testemunho meu, de antes de pequeno, de você entrar criança. no antes de você entrar no teu testemunho, deixa eu pegar esse gancho que você falou. Tem Ó, duas deixa eu coisas falar aqui que eu uma quero. coisa. A Aline falou uma coisa muito legal ali, ó. Dia Uhum. 31, dia da Reforma Protestante. Vamos Com celebrar, gente. certeza, com certeza. Tem Uma das motivo pra coisas, gente celebrar. com certeza. Uma das coisas, duas coisinhas rápidas que eu queria falar, Dani. Aqui, por exemplo, o pessoal da Bethel, eles têm uma escola para crianças, tá? É,
agora que está criando a escola do high school, mas até o proporcional fundamental no Brasil, eles já têm uma escola desde pequenininho até o pré-adolescente. O que nós temos visto aqui como igreja? A gente tem aprendido também a usar as oportunidades, como você falou. O que eu tenho visto? Eu tenho visto com grupos aqui de pais que são da Bethel, das crianças que estão na escola, eles fazem a festa dos céus. Eu achei muito legal, porque o que eles fazem? As crianças começam a fazer desenhos proféticos e vão fazendo esses desenhos ao longo do mês, ao longo do período que é preparado para o Halloween, eles começam a preparar para a festa dos céus. Aí eles fazem esses desenhos proféticos, a criança pergunta para o Espírito Santo, faz um desenho para quem que ela vai entregar. E quando faz esse ajuntamento de distribuir doces ou distribuir coisas nas casas, porque aqui é muito comum mesmo, não é como... Aqui é seguro você deixar as crianças passando de casa em casa, tocando campainha e pegando os doces. As crianças vão fazer como se fosse uma visita nas casas, nas ruas, entregando palavras proféticas, desenhos proféticos. Então, as crianças vão sair abençoando outras crianças, abençoando, orando por cura. Crianças, eu já vi, uma amiga minha estava contando, Karine, os meus filhos saem comigo e a gente, às vezes, sai vestido de personagem bíblico e daí a gente começa a contar, esse aqui é Davi, que ele matou um gigante. E daí começa a contar o que é a história bíblica. E ela disse assim, uma vez meu filho orou por um senhor que estava com uma criança, o netinho dele na rua, e ele falou assim, o senhor está sentindo alguma dor nas costas? E o velhinho disse que sim. Ele disse, eu posso orar por cura? E o menininho orando por cura nas ruas ali, naquele momento de que estavam celebrando a vida, celebrando a luz, mas trazendo também palavras proféticas e cura no meio da rua, sabe? Achei interessante. Outra coisa, Dani, para a gente não confundir muito, eu não gosto muito daquela situação onde a gente deixa também no ar algumas dúvidas. Né? Tem uma pessoa que falou aqui, eu nunca consegui usar nada da Disney nos meus filhos, que já senti presença maligna em algumas bonecas e eu queimei. O que eu oriento para a pessoa? A mesma coisa. Sempre pergunte para o Espírito Santo. A gente não quer combater a Disney ou qualquer outra coisa. O que a gente quer dizer é o seguinte, às vezes você sente presença maligna num brinquedo dentro de casa, e você vai lá e queima, daqui a pouco você está sentindo em outro brinquedo, daqui a pouco você vai queimar tudo que tem dentro do quarto, mas o que Deus está permitindo com isso? Você sentir a presença, mas mais do que queimar o brinquedo ou tirar o brinquedo, eu queria orientar você no sentido daquilo que nós temos vivido como ministério. Perceba a presença, mas faça algo com isso de forma efetiva, que não vai queimando uma boneca passar a presença para outro brinquedo. Você vai resolver no mundo espiritual, na direção do Espírito Santo, o que fazer. Se ainda assim Deus falar para você, tira esse brinquedo de dentro de casa, aí sim. Mas que tem influência, Dani, televisão, desenhos, celular, videogames, tudo está exposto. Eu atendi em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, faz 2 anos que eu tô aqui só, mas eu morei a vida inteira em Curitiba, eu atendi ex-satanistas lá, em processos. Eu atendi ex-bruxas que participavam de Wicca, que é uma cerimônia de bruxaria. E as pessoas falam sobre isso. O satanista fala abertamente sobre questões de atrair espíritos malignos para aterrorizar crianças através de brinquedos. A bruxaria fala sobre isso, de fazer bonecos para você criar feitiços a partir de bonecos. De você atrair espíritos vigias, que eles chamam na bruxaria, e você chama para dentro de um ponto de contato da casa, que pode ser um brinquedo, pode ser um portal que se abre. Desenhos e fantasias que carregam ele, eu já ouvi de boca de satanista e de ex-bruxo falar. Desenhos, roupas que carregam a morte, exemplos como caveiras, filmes de terror, máscaras de terror. Tudo isso são como se fossem referências que atraem espíritos. Os espíritos conseguem ter ponto de contato com a mente a partir dos olhos, a partir do corpo.
Tem pessoas que fazem tatuagens com pentagrama na época de Halloween, pinta o corpo cheio de cicatrizes. Aquilo Isso. são situações no seu corpo que você acaba atraindo a atenção das trevas para você. Né? Isso. Então era isso que eu queria comentar com você também a respeito dessas situações que eu já ouvi pessoalmente de pessoas que já se envolveram, infelizmente, no passado com o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria. Né? E não só isso, né, Cá? Antes de eu contar o meu testemunho de criança, que eu quero contar aqui para vocês, enquanto eu estava me preparando aqui para essa live, eu assisti alguns testemunhos, né? E tirando o John Ramirez, que já foi uma pessoa que ele foi consagrado pela própria mãe, né? Intencionalmente, como um sacrifício, né? Na bruxaria, que ela estava entregando realmente o seu filho, né? E olha isso, gente. Ela fez isso, entregando o filho, a vida do filho nas mãos do inimigo para que ele pudesse usá-lo como bem quisesse. E ele foi salvo. Ou seja, mesmo que seja né, a situação mais drástica, e ele conta, né, que ele achava, não tem saída para mim. Eu não vou conseguir sair disso. E ele só descobriu a verdade o dia que ele foi fazer algo muito forte para uma pessoa, e o Satanás mesmo disse para ele, com aquele ali não. Aquele ali não dá para fazer. E ele falou, por que não? A gente aumenta o sacrifício. Eu faço coisas maiores. Qual é o preço para eu atingir aquela pessoa? Porque as pessoas pagavam para ele, né? Para conseguir aquilo que elas queriam, né? E ele falou, e aí o próprio, né? Os próprios, eu não sei se foi o demônio, quem foi que falou para ele, falou assim, ali não, porque ele é protegido. E isso instigou nele. Não, mas ali tem mais poder. Então, ele que buscava o poder, entendeu que existe uma outra fonte de maior poder. Maior poder. Eu achava, então assim, as pessoas elas entram às vezes de uma forma muito inocente, às vezes, achando que é algo bom. Às vezes algumas pessoas entram sabendo que é para algo mal, mas querem um poder, querem que alguma coisa se resolva na vida dela, e elas se enveredam pelas trevas, né? Ou porque querem fazer algo para resolver, para querer um marido, para querer algum negócio, mas o inimigo ele compra, mas ele nunca vai te dar de graça nada. Tem um preço, é uma troca. É sempre uma troca. E ele não vai querer que você saia, né? Ele vai querer você para sempre ali. Não é algo sazonal, vai querer para sempre. Então, quando a gente começa a normalizar esse lidar com as coisas das trevas, existe um perigo, né? Da gente sem querer ou por querer começar a achar que tá tudo bem e quando viu se enveredou. Mas olha só, eu vou contar então bem rapidinho o meu testemunho, que é o seguinte. Quando eu era criança, eu tenho um tio que eu amo ele, inclusive. Não vou falar quem é, porque ninguém conhece, mas assim, e ele, eu acho que não era por mal, mas ele gostava muito de filmes de terror. Então, eu e a minha prima, que tinha a mesma idade, que eu amava estar brincando com ela, na casa dela, e eu dormia muito na casa desse meu tio, dessa família, né? Ele sempre colocava muitos filmes de terror para nós. E como que começava assim? A gente assistia se eu aguentasse assistir aquele nível de terror, ele trazia um mais forte. E a gente ia cada vez sendo testadas até onde a gente aguentava, né? O nível de terror. Naquela época, faz muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, antigamente, naquela época, a gente não tinha o que existe hoje, porque eu acho que hoje deve estar muito pior. Mas era isso, era cada vez subindo de nível. Gente, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ser uma criança muito medrosa. E não era um medo normal, era um medo, assim, de tudo. E quando eu ia dormir, principalmente, eu fazia uma oração
que era uma oração, que eu até acho engraçado que a Dana que fala, que é sentada no assento do medo. O meu era sentada no assento do terror. A minha oraçãozinha criança era uma oração de medo, dizendo assim, Senhor Jesus, por favor, ai, tira essas coisa ruim, Não ai, quero não pensar, deixa não que o quero ladrão, pensar. não deixa que o ladrão entre na minha casa, não deixa que meu pai morra, não deixa que minha mãe morra, não deixa que Uau. eu morra. Eu sabia orar, eu sabia que Deus protegia, mas eu era dominada pelo medo. Quando a gente ia viajar, era a mesma coisa. Eu tinha muito medo de viajar de carro. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha assim... E o que aconteceu? Entrou ali o medo. E eu fui lidando normalmente a minha vida normal com relação a isso. Passei por processos de libertação normal, que a gente faz na igreja e tal. Só que bem lá na frente, muitos anos depois, porque eu tinha esquecido isso, sabe? De buscar isso lá atrás. Teve uma experiência que eu tive em que simplesmente um dia eu estava no meu carro, eu lembro que eu estava ouvindo Fernandinho, eu lembro exatamente o lugar em Curitiba que eu estava, tá? Eu identifiquei aquele lugar, mas eu não sabia. Era bem pertinho do... Era num lugar lá, não vou nem falar onde é. Mas eu estava passando por um lugar e eu levantei a minha mão para um lugar e eu comecei a orar. E a hora que eu comecei a orar, eu no carro, entrou uma presença muito forte, demoníaca, dentro do meu carro e falou assim, agora você vai parar com isso. Porque agora eu vou te mostrar quem que eu sou. E simplesmente eu comecei a tremer. Eu parei o carro e falei, eu não consigo mais dirigir. Eu fui tomada pelo medo. Medo. Eu voltei para casa correndo, e não para minha casa, porque eu já era casada. Eu fui correndo para casa da minha mãe. E eu falei, aconteceu uma coisa assim, eu tô com muito medo, eu só chorava. Eu liguei pro pastor. O pastor, na hora, falou assim, ixi, vamos orar. Orou comigo, falou, fica calma. E qualquer coisa depois você me liga de novo. Resumindo a história, eu tive uma experiência de um final de semana inteiro passando por um ataque muito forte, porque o inimigo já sabia até onde que eu estava pronta, aguentava. E ele foi com tudo para cima de mim. Mas eu consegui, glória a Deus. Mas eu passei por isso, mas eu entendi que eu precisava ir mais a fundo. Aonde era a fonte desse pânico, desse terror, desse medo. E eu descobri que o meu medo era medo dele. Mais do que tudo, o meu medo era medo do próprio inimigo, do que ele poderia fazer. Então, quando eu comecei a entender o tamanho de Deus e o tamanho do inimigo, quando eu comecei a entender aquela palavra que diz que quando Satanás caiu, ele levou lá 1/3 do inferno. E eu parei e pensei, mas eu estou olhando para 1/3. Eu não estou olhando para a parte maior que permanece, que são os anjos. Eu não estou olhando o tamanho do reino em que eu pertenço. Eu não estou olhando o tamanho de Jesus nessa hora. Eu estou olhando o tamanho dele. E a estratégia dele era fazer isso. Olha o meu tamanho. Olha como eu fico grande quando eu resolvo te encarar, né? E quando eu comecei a fazer o contrário, essa foi a minha forma de eu me libertar disso ali naquele momento, né? Foi falar, não, eu começo a olhar para o tamanho do meu Deus. E quando eu vi que o tamanho do meu Deus era muito maior, era sem comparação maior do que aquilo que ele estava se mostrando para mim, aquilo foi muito libertador. Muito libertador. Então, até hoje, às vezes, até alguns problemas, eles parecem gigantes, porque o inimigo, ele gosta de aumentar. Mas eu começo a olhar o tamanho do Senhor. E, claro, eu tive que também orar por tudo aquilo que eu enxerguei com os meus olhos. Perfeito. Pela parceria com o medo, por eu não ter confiado no Senhor e ter permitido. Porque quando você está com medo, você está acreditando numa mentira. Sim. Então eu tive que fazer todas essas renúncias também
Eu renuncio ter acreditado que era o meu fim. Eu renuncio a acreditar que na retaliação. Eu renuncio e eu pedia perdão também. Senhor, me perdoe por Sim, isso, por ter sim, acreditado nisso tudo, sabe? E eu vi que sim. ali mudou muito, muito, muito. E é isso que eu quero falar, cara. As pessoas, eu fiz uma pesquisa e o pânico e o medo é uma das maiores doenças da atualidade. Então, o inimigo, ele está atacando as pessoas no medo. Medo. Uhum. É o medo. É. É tão sério isso, Dani, que se a gente for estudar um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz do medo, ela chama o medo de um espírito. O medo não é só um sentimento. Ele Isso. provoca sentimentos de ansiedade, o medo provoca pânico, o medo provoca o pavor, o terror, como você disse. Mas o medo, ele é um espírito maligno. O Sim. espírito do medo. O medo da morte é citado em Hebreus. Vários textos que a gente for estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente vai ver que o medo não é só um sentimento. Ele é um espírito maligno, né? Ele é um espírito maligno. Então, assim, eu sei que a gente já está chegando no final, mas uma das coisas que eu quero pegar esse gancho do que você falou. A Bíblia nos diz que os nossos olhos, eles funcionam como candeia da alma. Eles são como portais mesmo para a luz ou para trevas. E os olhos acessando coisas, eles vão criar registros na nossa mente. Isso. Quando a gente faz processos de mapeamento espiritual ou de libertação, quando você disse, eu acessei os filmes de terror e meu tio ia vendo o nível que eu aguentava. Foi exatamente quando você estava dentro do seu carro, você viu que veio, o inimigo sabia qual que era o teu limite de tolerância ao medo e ele veio com tudo. Ele esperou, ele não tem pressa de agir, ele vai minando o território, ele vai minando a nossa alma, ele vai investindo naquilo que sabe que é o nosso ponto fraco, para a hora do checkmate ele saber onde nos pegar, aonde ele tem acesso, né? Aonde ele tem situações que você sem querer, né? Que pena, uma criança sendo exposta a um filme de terror, isso é uma injustiça, é não querer. É não querer, mas sem querer você estava ali fazendo essas parcerias, permitindo o medo entrar, sem querer, né? A gente fala muito, é tão sério isso, Dani, achei super legal você trazer o teu testemunho pessoal, é tão sério isso que eu atendo pessoas que quando foram crianças e hoje tem alguns desvios, por exemplo, vícios em pornografia ou desvios sexuais, aonde as crianças acessaram com os olhos cena de sexo. Quando eu começo a fazer uma renúncia na área de sexualidade, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, quando foi a primeira vez que os teus olhos acessaram uma cena de sexo? Aí eles vão falar, eu vi um filme eu vi uma fita de vídeo, né? O que são mais antigos sabem o que é fita de vídeo pornográfico que tinha escondido na casa de um tio, meu primo achou e a gente assistiu junto. Vi revista de mulher pelada com os amigos da escola na época. Sem querer eu vi meus pais tendo uma relação sexual. Então, assim, é muito comum a gente ver que o inimigo usa da estratégia de crianças acessando filme de terror, acessando cenas de sexo, acessando coisas que não deve desde a infância, para que aquilo fique como gatilhos na mente e na hora que se torna um adulto, uma hora esse gatilho vai ser acionado. E fica ali adormecido, fica no subconsciente. Então, terror é assim, o medo é poderoso desse jeito, o sexo é assim que eu faço, são mentiras que Satanás vai criando desde pequeno na nossa mente, para que quando a gente precisar decidir, o padrão que eu tenho na mente não é o padrão dos céus. Isso, E o exatamente. padrão que você tinha do medo, o poder que você estava dando para o medo, foi construído pelo próprio medo, dizendo que ele era muito poderoso, né? Então, assim, Dani, eu queria fechar nosso tempo aqui dizendo isso, para que você esteja sempre perguntando a verdade para o Senhor e cuidando com aquilo que você e seus filhos, a sua família, as pessoas que você tem influência, estão permitindo acessar a sua vida. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, essas pessoas que não são nem cristãos, né?
Eles acham que assim, eu vou levar meu filho nesse lugar onde vai ter esse terror e ele vai ser corajoso. Eu vou mostrar para ele que é só uma brincadeira e ao invés dele ser um medroso, porque não pode ser um medroso, ele vai ser corajoso, porque eu vou levar ele lá e mesmo ele, a gente vê crianças aterrorizadas com o Halloween. Com o nível que vai ficando cada vez mais forte, que nem eu falei dos filmes. E elas estão aterrorizadas. E ao invés de elas serem cuidadas pelos pais, que vão dizer, você não gosta, você não tá ok com isso, eu vou cuidar de você. Não. A gente vê os pais expondo cada vez mais com aquela mentalidade de que tá tudo certo, não tem problema, e eu tô criando um filho corajoso, na verdade. Forte. Né? Enfim. É brincar com o perigo, é brincar com o que não precisa. É você colocar nas mãos do diabo uma opção de acesso muito fácil. Isso. Então, assim, gente, o pessoal tá perguntando aqui, a gente já vai fechar a live, que já deu tempo da Karine também, porque ela tem muitas coisas. E a gente pode um dia também fazer uma outra live só sobre medo. Ótimo. Esse tema é muito bom. Muito legal. Dani, quero até aproveitar, falando do medo, amanhã eu vou ter uma live com a Paty Abraão aqui, no perfil do Clave, onde a gente vai falar de uma oficina, onde nessa oficina eu fiz diferenças de processo de libertação e processos de cura da alma. E nessa oficina eu falo sobre o medo. Eu falo exatamente um pouquinho disso que a gente conversou aqui, o medo não ser somente um sentimento, mas ser um espírito maligno. Então amanhã, quem quiser assistir essa live também, nós vamos estar abordando o assunto do medo. Até me lembrei agora, você falou do medo, amanhã eu já tenho uma live aqui. Sonhadores do Sonhando com Deus, alunos do Sonhando com Deus, que às vezes ficam, o que é esse sonho? Vamos lá. Porque a libertação e esse entendimento sobre os sonhos caminha muito junto. Deus vai te usar, durante processos de libertação, Deus usa sonhos para te dizer, esse que foi o acesso que você falou, onde que eu deixei, onde que está o acesso? Deus usa o sonho e visões também, e vice-versa. E você entendendo a libertação, você vai começar a ter um shift nos teus sonhos e vai começar a sonhar aquilo que Deus tem para você. Gente, eu quero só terminar aqui abençoando a vida de vocês, junto com a Karine. Pedir para que a Karine faça assim, uma oração assim rápida, mas abençoando a vida de vocês nesses dias que virão. Nós estamos na quinta-feira, vem um final de semana aí agitado no mundo espiritual, mas você não tá aqui, ó. Né, Karine? Primeiro céu que a gente vê. Passarinho, avião. Segundo céu, onde tá ali, né? Seres espirituais. Domínios. Terceiro céu é para onde você vai. É nosso lugar. Assentados com Jesus. A gente vê de cima para baixo. E é ali que é o nosso lugar. Do lado do nosso Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa aqui a noite de sono de vocês, os seus filhos, para que você tenha sabedoria do alto, para tomar escolhas inteligentes com seus filhos em tempos difíceis, mas em tempos em que nós vamos transformar essa cultura. Vamos aproveitar as oportunidades para transformar e trazer a cultura do céu para a nossa terra. Isso é não nos conformarmos, mas nos moldarmos a cultura do céu. Então, em nome de Jesus, abençoe a vida de vocês. Declaro que vocês vão começar a ter entendimento do Senhor e que esse discernimento não é a Karine nem a Dani, mas é o próprio Espírito Santo, que não quer só te dar o discernimento, mas quer caminhar com você, quer viver dentro de você. Ele é o teu radar, ele é o teu sim e não para as tuas escolhas. E esse final de semana vai ser um final de semana poderoso, em nome de Jesus. Amém. Muito legal. Amém. Dani, é tão interessante porque nós vamos orar, mas eu estava pensando aqui, não é por acaso que a gente começou falando essa live sobre ser luz. Não é interessante? É interessante, não é por acaso que a gente está fazendo essa live num momento tão difícil para nossa nação. Isso. E é justamente nesse final de semana que vai se definir quem será o novo presidente do Brasil.
Então, Isso. assim, dia 31 de outubro, que será segunda-feira, que eles comemoram o Halloween, nós já vamos saber quem será o novo presidente do Brasil. Então, eu quero começar, né? Se não me engano, é dia 31, segunda, mas as eleições são É, dia 30, agora no domingo. Então, eu quero dizer para você, consagre, consagre não só a sua vida, suas crianças, seus filhos, sua nação, mas vamos declarar sobre o Brasil que o Brasil atrair o reino, o Senhor vem com o teu reino sobre o vem. Brasil. Assim como eu estava Amém. falando que Jesus nos ensinou no Pai Nosso ali, lá em Mateus 6,10, ele diz, venha ao teu reino. Então não é só eu atrair trevas quando eu enfeito minha casa de Halloween, é eu ser portadora do Espírito Santo, portadora da Amém. luz, do reino de Deus, ter o reino, portando a presença do Espírito Santo em mim, Amém. e atraindo a presença do Senhor para dentro do nosso país. Aleluia. Então eu quero Amém. orar por isso também, sabe, Dani? Então vamos orar juntos aqui. Senhor, em nome de Sim. Jesus, nós queremos declarar que sim, nós cremos na tua palavra que nós somos luz. Somos Aleluia. portadoras da tua presença. Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo habita em nós. E isso Amém. muda tudo, muda todas as circunstâncias, muda todo o nosso ser, muda o ambiente onde a gente está, muda a nossa família, muda a nossa nação, Pai. Então, Deus, em Amém. nome de Jesus, agora eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, nos enche de uma forma, assim como o Senhor encheu a Dani naquele dia, lá naquela igreja onde ela venceu o medo através da tua presença transbordando sobre ela, Deus. Nós hoje, como servos e servas do Senhor, queremos atrair a sua presença, Espírito Santo, atrair mais da tua presença sobre nós, para que em nome de Jesus, como um só corpo, uma só nação, nós realmente estejamos declarando a luz do Senhor sobre o nosso país, sobre o Brasil. Deus, vem com a tua luz sobre o Brasil. Nós declaramos que nós não nos conformamos com a invocação de demônios, nós não nos Amém. conformamos com a Amém. invocação de espíritos das trevas, nós não Amém. concordamos com festa das bruxas, nós concordamos com a palavra do Senhor de que somos luz da terra, somos luz. E em nome de Jesus nós queremos sim romper as trevas em definitivo, com a luz do Senhor chegando sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre o meu país. Deus, visita cada um que está nessa live agora com a tua luz, com o teu reino. E em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, Deus, daqueles que ainda estão fantasiando suas crianças. Pai, eu quero clamar que o Senhor esteja protegendo as nossas crianças, a geração das nossas crianças sendo protegidas pelo Senhor Jesus, alcançando as nossas crianças e livrando de todo ataque do inferno, Pai. Dá sabedoria a cada pai, a cada mãe, a cada um que está envolvido, que conhece pessoas que ainda não têm o conhecimento da tua palavra. Convence, Espírito Santo, abre os olhos espirituais, derrama do teu favor, da tua graça sobre as nossas crianças, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Ká. Eu só quero Amém. falar uma última coisa aqui. Porque eu sei que tem muita gente que vai assistir essa live que me segue e que não está no Brasil, que está na Europa, que está na Ásia, que está lá na Nova Zelândia, que está em diferentes lugares. Eu tenho muitas alunas que estão no Oriente Médio e que estão aqui no Canadá. Ontem eu vi uma mensagem dizendo assim, se você sabe tudo isso que existe, essa agenda aqui do Canadá, o que você veio fazer aqui? E na hora eu fiquei muito triste, mas eu ouvi a voz dizendo claramente, como uma flecha, você veio ser luz. Amém. Você veio ser luz. Amém. E nós somos luz. E a luz do Senhor está sobre você, sobre os seus filhos. Nós não precisamos temer. Não precisamos fazer nossos filhos ficarem numa bolha, porque nós viemos para ser luz. Aleluia. Isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Ká. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, gente. A gente beijo volta grande outro a dia. todos. E amanhã tem live lá no Clavem, hein? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Várias lives lá, né, Ká? Tem um monte de material lá para a pessoa. Aproveita, gente. Tá bom? Um beijo, queridos. Beijo. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, Dani. Obrigada. Imagina. Um beijo. Tchau, tchau.